Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando sequência aí ao nosso curso de estatística, né? Lembrem aí de se inscrever no nosso canal, tá? Depois, se vocês gostarem aí, dá o joinha aí no vídeo, né? Que isso nos ajuda muito, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Iniciando aí sobre a distribuição de frequência. Como a gente falou, naquelas fases do método estatístico, a gente tinha lá a apresentação de dados, né? Que era uma das fases lá, eu acho que era a quarta fase que a gente falava lá. Então nós passamos aí, desde o primeiro capítulo aí, falando sobre as fases, até a gente capturar os dados, né? Quer dizer, fazer a coleta dos dados, apresentamos esses dados organizados nessa tabela que nós chamamos de primitiva, né, da aula anterior, a primitiva, que depois nós transformamos na Hall, que seria aquela lista em ordem, né, cada variável em ordem crescente ou decrescente, né, que a gente vai utilizar hoje aí para fazer a nossa distribuição de frequência. Ou seja, nós vamos distribuir aqueles dados em tabelas, né? Essa é a distribuição de frequência. Lembrando, eu deixei aqui os dados já apresentados, né, que são as informações que a gente tinha das variáveis, idade, estatura, peso e assim por diante, né, que a gente apresentou na aula anterior, e aqui já estão em ordem, ou seja, eu estou pegando a Hall, não mais a tabela primitiva, que eram os dados brutos, né? Aqui eu já coloquei todos em ordem. Eram 27 alunos e eu tenho as informações aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar isso para fazer as nossas tabelas de frequência, né? Então lembrando que frequência aqui é a quantidade de vezes que ocorre aquela variável dentro dos parâmetros que a gente utilizar, né? Então eu vou tirar isso daqui e a gente mostra a hora que precisar, tá bom? Então voltando, nós temos aqui a chamada tabela de frequência, que são essas tabelas que nós vamos apresentar agora, né? Chamadas sem intervalo de classes, ou seja, eu tenho valores que não é um intervalo, não é de um valor inicial e valor final. Entre 10 e 20, entre 30 e 40. Não, é um valor fixo. Então, no caso aqui, sem intervalo de classe, é um caso típico aqui da variável, que é uma variável qualitativa, que a gente já viu, de variável sexo. Então, nós temos uma informação da variável sexo. Então, tem lá sexo feminino e masculino. Aqui eu ponho a tabela, a informação, ó. Primeiro, I, esse I aqui é para dizer I, a linha 1, né, seria a linha 1 e linha 2. Ó. Linha 1 é sexo feminino, linha 2, sexo masculino. Então a frequência absoluta ó, é o F I, ó, é a frequência absoluta da linha I, por isso que ela é FI, tá bom? Frequência absoluta. Absoluta é a informação daquele item. E de onde saiu esse valor aqui? Eu já deixei pronto, mas para a gente ver, ó. Na tabela primitiva nossa, nós temos aqui, ó, variável sexo. Então tá aqui, ó, variável sexo, né? Essa variável aqui. Tinha o sexo feminino e masculino. Quantas pessoas tem dessa tabela? Dos 27 pessoas que estão lá, o total, esse símbolo aqui é um símbolo de somatório, de total, tá? É como se tivesse escrito total aqui, só que isso aqui é um símbolo grego, né, de somatório, muito utilizado em estatística. Ou seja, ele está dizendo que essa linha aqui tudo é soma, né? Então é a soma disso aqui, esse valor aqui é a soma desses valores. Isso aqui é a soma desses valores, que a gente vai explicar aí. Bom, então como é que eu pego? A frequência absoluta, que é o F'I, ó, a frequência da linha 1, né? A Fi seria o quê? 16 pessoas do sexo feminino. Vamos ver aqui, ó, o F, ó. Vamos ver aqui, ó, vem daqui até aqui. Reparem, ó, 16 pessoas. 16 pessoas do sexo feminino. Então são 16 pessoas, essa é a frequência absoluta, a informação de quantas mulheres tem, de quantas pessoas do sexo feminino, 16. Bom, se eu contar aqui tem que dar 11, né? 11 mais 16 dá o 27, então são 11 do sexo masculino. Vou sumir a tabelinha aqui só para a gente entender. Bom, essa é a minha frequência absoluta, então eu represento como FI, tá? 27 pessoas no total, que é o total mesmo de alunos. Bom, o que é a frequência relativa? A gente já começa utilizando a tabela, já pegar mais dados. Olha que interessante. Frequência relativa. Então está o F e o R. Ou seja, é a frequência relativa em relação ao total. Quanto esse 16 é em relação ao total? Então se eu pegar a minha calculadora e fizer esse cálculo aqui, ó, vai ser 16 dividido por 27. Eu não precisava escrever isso aqui, tá? Só podia pôr o resultado, mas eu pus aqui para ficar didaticamente mais fácil para entender. Ó, 16 dividido por 27. Então eu faço na calculadora, vou pegar a calculadora aqui,
Eu vou pôr até na calculadora mais simples aí. O ideal é ter uma calculadora científica, mas eu vou pôr uma calculadora simples mesmo, aí só para vocês verem que dá para fazer já. Ó. 16 dividido por 27. Nós vamos usar 3 casas só, tá? 1, 2, 3. Ó. Então, 0,592. A próxima aqui que eu vou jogar fora, ó, é 5, então eu aumento uma aqui. Está mais próximo do 593, tá? Então aqui vem para 3. 0,593. É minha frequência relativa. Ou seja, é quanto é isso em relação ao total. Por isso que é relativo. Bom, quando eu faço 11 por 27, 11 em relação a 27, também faço a mesma coisa. Ó, 11 dividido por 27. Dá quanto? 0,407. Eu vou pegar 3 casas. Aqui, de 4 para baixo, eu desprezo. Então fica 407 mesmo. Repare que quando eu somo isso aqui, ó, 0,593 mais 0,407 vai dar 1 inteiro. Ah, mas por que eu ponho 3 casas? É porque aqui, por questão estética, ó, se tem 3 casas, eu ponho 3 aqui. Mas é 1 mesmo, tá? A soma tem que dar 1. É 1 inteiro. Lógico, isso aqui mais isso dá isso. Então, se eu pegar quanto isso em relação a isso, isso em relação a isso, a soma tem que dar 1 mesmo. É a frequência relativa. Mas olha que interessante. Isso daqui, gente, a frequência relativa, ela significa a porcentagem. Ó. Isso aqui é em valor índice. Mas reparem, se você multiplicar por 100 aqui, ó, 0,5903, a vírgula corre 2 casas, vem para 59,3%. Aqui, eu multiplico por 100, dá 40,7%. Isso mais isso dá 100. Reparem, da frequência relativa para a porcentagem é só multiplicar por 100. Ou seja, isso aqui representa 59,3%. Aqui representa 40,7%. Eu nem precisava ter a porcentagem aqui, tá? Eu estou pondo só para chamar a atenção que isso aqui, quando eu estou pondo o total 1 aqui, isso aqui representa 59%, 59,3% e aqui 40,7%. É só correr 2 casas, tá? Estou pondo a porcentagem aqui só para a gente entender isso. Legal? Então isso nós tivemos uma tabela de frequência sem intervalo, porque não é entre tanto e tanto. Não, aqui é um valor fixo, ele não tem classe, é um valor que já está fixo, feminino e masculino. E eu tenho aqui uma tabelinha, ou seja, já dá para entender que nesse tipo de turma aí, não, nessa turma, a gente fazendo a análise, quase 60% é de mulheres, 40% é de homens. Então você já começa a tirar informações aqui, né? Dados que, se você olhar naquela tabela inicial lá, não dá para ter noção nenhuma. Você vai precisar ter alguma ordem e colocar isso numa tabela para você entender. Bom, vamos pegar agora outro caso aqui. Aqui está explicando como é que faz o cálculo, mas não há necessidade, porque eu já expliquei aí. Estado civil, mesma coisa, vamos voltar com a tabela lá. Estado civil, está aqui, ó, estado civil. Então, só tinha casado e solteiro, né, vou pôr mais para cá. Só tinha casado e solteiro. Reparem aqui que quando eu pego aqui casados, ó, casados são 5. Então, se o total é 27, tem 5 aqui, tem 22 que são solteiros, não é isso? Então, a informação aqui, ó, casados 5, solteiros 22. Total 27. São 27 pessoas, vai estar lá mesmo esse total, não é isso? Aqui, 5 dividido por 27, se fizer na calculadora, ó, 5 dividido por 27 vai dar 0,185. 22 dividido por 27, 0,815. Quando eu somo os dois, vai dar inteiro 1. Sempre vai dar um inteiro, né? Aqui, lembrando, ó, isso aqui representa, multiplicando por 100, ó, 2 casas, 18,5. Aqui está ponto, né, vírgula. 18,5%. E aqui, 0,81 é 81,5%. Aqui só estão pondo porcentagem para chamar a atenção da quantidade. Ou seja, aqui, ó, nem 20% são casados. A maioria, 80% da turma, grande parte, era solteira. Não é isso? Informações também que a gente tira. A terceira informação aqui, que ainda é sem intervalo de classes, né, um valor absoluto só. Nós temos aí também a tabela, ó, lembrando da tabelinha nossa aí. E agora eu acabei fechando aqui. Deixa eu abrir de novo para aqui. Ó. Então nós temos aí a tabelinha de novo. Lembrando aqui, né, se gosta de estudar, não é isso? Desculpa, gosta de ler. Ela gosta de ler. Não são 11. Então, para 27 tem 16 sim. 11 não, 16 sim. Né?
faço o cálculo aqui, ó, 11 dividido por 27, 16 dividido por 27 e assim por diante, né? Já pus o valor aqui. A soma sempre vai dar um inteiro, lembrando que a frequência relativa aqui vai representar 40,7% e aqui 59,3%. Ou seja, quase 60% da turma gosta de ler, 40% não. É informação que eu tenho a partir dessa tabela aí. Tá bom? Então isso, a gente está falando aqui de tabela de frequência, né, sem intervalo de classes, ou seja, são valores absolutos, feminino, masculino, casado, solteiro, aqui gosta de ler ou não. Nesse caso específico, as três são variáveis qualitativas, né, que não tem quantidades, né? Ele tem quantidades de frequência, quer dizer, a número de vezes que ele acontece, isso que significa frequência. Lembrando que frequência absoluta é a informação da linha aqui, né? E a frequência relativa é quanto que esse valor representa em relação ao total. Ou seja, a gente está tendo uma informação a mais, né? Ele já está dando como se fosse não, já é mesmo um percentual, só que em valores índices, né? Lembrando que a gente sempre vai entender aqui, como multiplicando por 100 dá 40,7, como a gente fez aqui, tá bom? Não tinha nem necessidade de aparecer essa coluna, mas a gente fez aí para ficar mais claro, tá bom? Então, a gente dá a sequência aí da aula, agora já com o intervalo de classes, né, que são outros dados daquela tabela lá. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Lembrem aí de se inscrever no canal, né? Compartilhar com os amigos, né? Que provavelmente tenham interesse nisso, tá bom? E até a próxima aula. Grande abraço a todos.